vai ser além. Pronto, começou a gravar. Vamos lá, pra gente poder, quem tem até 8 horas para poder terminar tudo isso aqui, se Deus quiser, vai dar tempo. E a gente entra em ondulatória. Ó, ondulatória. Gente, ondulatória, cara, é uma das melhores áreas da física na minha concepção. Outra coisa, minha gente, não tem como, Verinha, não tem como tu sair de casa no domingo do Enem, no segundo dia, especificamente, sem saber ondulatória. Porque ondulatória é hoje a área de maior relevância. Antigamente, o povo dizia assim, que, ó, não pode ir para o Enem sem saber a parte de cinemática. Hoje em dia, eu digo para você, ouviu, David, ouviu falar e você sabe muita coisa. Mas pronto, como você nunca ouviu falar, eu vou passar umas questões extras justamente para poder você lembrar, tá? Faz bem, né? Para a memória. Dizer que é muito bom para a memória, vitamina B e muita questão. E falando isso, eu comprei vitamina B hoje, gente. Foi indicar para vocês. Mas aí falem com o médico de vocês. Para ver se vocês podem tomar dessa daqui, tá? O nome é New. Ixi, meu Deus. Ó, Citoneurin. Tomo dessa daqui. Minha médica passa. É excelente, só é cara, mas é muito boa, viu? Vitamina do complexo B. Nós que estudamos precisamos suplementar a vitamina B, viu? Então. Eita, que Jéssica, que linda. Minha médica ainda não formou. Que linda. Gil, essa daqui é muito boa porque ela tem absorção quase de 100% no corpo, ó. Quase de 100%. Essa é muito boa, mas assim, pergunta para o seu médico se você pode. Por quê? Porque essa aqui é uma dose cavalada. Porque como eu não consumo muita carne vermelha, porque eu não gosto muito de carne vermelha, aí assim, a minha dieta ela é muito pobre em vitamina B, né? Assim, Jéssica, eu posso porque eu fiz o exame e deu vitamina B baixa, né? Então a minha deu hipovitaminose, vitamina B, e eu tomo acompanhado da orientação médica, tá? Mas você pode comprar com uma vitamina B que tem uma dosagem menor, por exemplo, entendeu? Porque é suplementação, não é medicação, entendeu? Eu senti que melhorou muito, tá, gente? Na minha concentração, na minha memória também. Então, eu acho que vale muito a pena, tá? Vocês darem uma olhada nisso, viu? A gente que estuda bastante tem que ingerir bastante vitamina B, viu? Agora, sim, quem come, por exemplo, Gente, pronto, olha a Gil fazendo natural, o maravilhoso. merchan dela. Perfeito, gente. Na Flora Pura tem. Tá vendo? A gente tem que. Gabi, tem que tomar vitamina, não tem pra onde correr. Principalmente a vitamina do complexo B. Gente, vitamina do complexo B é a vitamina mais importante para as nossas conexões neurais, entendeu? Hum, assim, viu que eu não tenho muito o que falar, não, sabe? O laboratório enfim, assim, é muito pessoal, sabe? Vitamina D também. A minha passou, Gabi. A vitamina D, mas é muito cara. A que ela passou pra mim, sabe? Porque eu também tava com vitamina D baixa. Aí, pra estudo, tem que ser. Meio que assim, é porque, ó, o laboratório é muito opcional. Tipo assim, você tem que provar. Porque às vezes ele não funciona pra mim por conta da fórmula. Entendeu? Eu só tomei uma vez o ômega 3 deles e eu gostei bastante. Muito. Entendeu? Mas você tem que ver qual é o melhor. Porque, por exemplo, eu tomava outra vitamina B, mas eu não sentia resultado nenhum, velho, nela. Nenhum resultado. Aí essa daqui, citoneurin, que eu nem sei qual é o coisa dela, o laboratório dela. Enfim, né? Não importa o laboratório. Mas ela, pra mim, foi a melhor. E no final do ano passado, que eu tava com vitamina D baixa, vitamina B baixa, Também. aí eu tava com anemia e tive que tomar ferro na veia, selênio baixo, zinco baixo, um monte de coisa baixa. Minha gente, eu tava. A mulher falou bem assim: você tava, tipo, acordando como? Que você tinha disposição. Aí eu disse: mulher, não sei não. E aí eu tive que suplementar Amandinha. tudo, mas agora eu melhorei. Amandinha, às vezes, Amandinha, a pessoa come, sabia, mas o corpo não absorve, sabia. É Às porque vezes tá é um problema. conjunto, elas são um conjunto, né? Tipo, a vitamina D ajuda a vitamina C a Isso. absorver, aí... Mas se Ajuda o você não cálcio. coisa melhor do que tomar sol, não, viu? Não tem. 15 minutos de sol, É meio-dia. verdade. O meu problema é que eu Concordo com você. tomava esse sol de meio-dia voltando do 7. Eu era preta, mas não tinha vitamina D.
Eu acho que eu tenho que tomar um solzinho da manhã, eu acho. Tem que pegar, não, é porque tem que pegar, tem que estar literalmente assim, só com biquíni, entendeu? Porque Isso. só absorve Área assim. superficial. E outra, que nem um calango, com as palmas da mão para cima, que é onde absorve mais, as palmas da mão e a sola do pé. Eu fico assim, Entendi. toda Isso. semana, tá eu na piscina. Ó, porque é aquela coisa, a vitamina D, Feitosa, ela só é absorvida pelo nosso corpo sem ser ela suplementada, né? Ela pelo sol. Quando a luz solar, não é o mormaço, é a luz solar, tem contato com a sua pele. Então, você não pode estar, por exemplo, de roupa, de preferência. Tem que ter a maior quantidade de pele exposta, entendeu? É interessante também, se você não quiser tomar, tipo, o de meio-dia, que eu também acho meio pesadão, mas você pode tomar, tipo, o das 6h30, 7 horas da manhã, entendeu? Aí você senta um pouquinho assim de frente pro sol mesmo, para o sol bater a luz direta, viu? Tem que ser a luz, não pode ser a luz indireta, tem que ser a direta, beleza? Aí quando você termina, espera um pouquinho, que você não já termina e vai pro banho direto, entendeu? Espera um pouquinho. É igual os detentos, justo. Entendeu? Porque eles precisam tomar, gente, porque falta de vitamina D pode dar, assim, Gente, dá muito tanta problema. coisa. Eu tive, quando a minha estava quase zerada, bem dizer, muito baixa, eu estava tendo muita dor muscular, dor na lombar. Causa até isso, a gente pensa que não, mas vai muito além do que a gente pensa. Com certeza, porque com vitamina B, meu sintoma era dor na lombar, pô. Entendeu? De vitamina B, pô, vitamina B e D também, B e D. E lembrando, né? A gente fala vitamina B, mas é complexo de vitaminas, né? Então, assim, são várias vitaminas. Meu Deus, Gabi, credo, que horror, meu Deus. Espero que eles estejam bem, viu? Espero que eles estejam. Ah, aqui em Paulo Afonso, Gil. Ela mora bem pertinho. Meu Deus, espero que eles estejam bem, Gabi. Viu? Bem, de verdade mesmo. Gente, vamos lá. Ó. Desculpem, viu, ter quebrado um pouquinho o foco, tirado o foco de vocês um pouquinho. Mas vamos lá, gente, ondulatória, como eu tava falando pra Verinha não pode sair de casa no segundo domingo sem saber disso aqui não, viu? Não pode, ela tem que saber, é obrigação dela. Aí, vejam, né? É obrigação nossa, né, Verinha? Diga, Verinha, minha não. Vamos Só minha. relembrar, viu? Vamos Nossa. relembrar, porque eu não lembro mais nada. Oxe, pois hoje hoje você vai relembrar isso Vamos aqui, vai sair embora, daqui vamos embora. amando isso daqui, amando, 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 porque eu sou perdidamente apaixonado por ondulatória e tudo que vem depois dela. Então, assim, a parte a parte de óptica, a parte de acústica, eu gosto bastante. E eu espero passar esse carinho que eu tenho para vocês também. Então, vamos lá, gente. Ondulatória é uma das áreas mais aplicáveis no nosso dia a dia, porque nós utilizamos muito, muito, muito no nosso dia a dia, tá? Porque ondulatória, o próprio nome está dizendo, vai ser a área da física que vai estudar as ondas, certo? Sejam ondas sonoras ou ondas eletromagnéticas, enfim, tudo que é onda, a gente vai estudar na ondulatória, beleza? Mas aí, gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês se liguem e não confundam, porque isso aqui, inclusive, é problema cobrado no próprio Enem, é o conceito do que é onda, porque isso aqui confunde bastante, viu? Gente, onda é um tipo de perturbação. Ó, vocês vão chamar mesmo, dizer, tá? Que onda é uma perturbação. E algumas referências vocês podem encontrar como sendo uma oscilação, mas é a mesma coisa, tá? Perturbação e oscilação é a mesma coisa. Que transporta, preste atenção nisso aqui, ó. Que transporta, e eu vou botar isso em caixa alta de rosa. Bem em caixa alta, viu, ó, Lissa? Ui. Pronto, é isso. Ela vai transportar energia. Embaixo eu vou colocar em vermelho bem escurão. Ó. Não, preste atenção nisso. Transporta matéria. Pronto, deu para vocês entenderem isso? E onda é uma perturbação, ou seja, uma ondulação
que transporta energia. Aí embaixo o professor foi e colocou. Não transporta matéria. Porque muitas vezes a gente confunde a onda da ondulatória com a onda do mar. Ou melhor, a gente muitas vezes não sabe explicar o que é a onda do mar. Porque a onda do mar também é um tipo de onda, tá? Que é estudada também na ondulatória. Mas é porque a gente vê, por exemplo, o surfista, ele está surfando na onda. Quando ele surfa na onda, ele acaba se movimentando. Pô, o surfista é matéria, então significa que a onda vai transportar matéria? E não é, gente. Na verdade, o que acontece é que esse surfista, ele aproveita a queda da onda para surfar. Deu para entender isso, gente? Então, o que faz esse cara se movimentar não é a onda em si, mas é a queda dessa onda. Porque vocês vão concordar comigo, eu vou desenhar rapidinho aqui, mas eu vou apagar, tá? Vocês vão assumir comigo que a onda, ela começa a ser formada, aí ela vai aumentando de tamanho, não é isso, gente? Ela vai aumentando de tamanho, mas vem cá, essa onda vai aumentar de tamanho sem parar, é? Sim ou não? Não, tem hora que ela quebra. Muito bem, ó, porque ela vai, inclusive, essa parte de cima dela vai indo lá para baixo, é como se estivesse pesando. Aí, nesse peso, como o Verali perfeitamente falou, ela vai cair. Aí, nesse processo de queda da onda, é que o cara que está aqui em cima, ó, o cara que está surfando aqui em cima, é nesse momento que ele vai se movimentar. Então, o que movimenta não é a onda, é a queda dela. A queda da onda, tem que lembrar, poxa, a água estava aqui em cima. Quando ela passou para cá para baixo, ela tem uma energia que a gente chama de energia potencial, que futuramente a gente vai estudar. Aí, essa energia potencial da água vai se transformar em energia cinética, que vai ser transferida para esse carinha e ele vai se movimentar. Ou seja, nada é por acaso. Então, percebam, a onda é uma perturbação que não vai transportar matéria, mas sim energia. Porque, vejam, existe também uma onda que é a onda sonora. Então, por que é que Verinha está me ouvindo? Porque as minhas pregas vocais estão vibrando, estão oscilando. Essa oscilação vai gerar uma onda sonora, que vai transportar energia. Que essa é a minha voz, é o que ela está ouvindo. Deu para entender? Aí vejam, se eu pegar essa canetinha, ó, vou segurar ela bem fraquinha, tá? Vou falar na frente dela, ó, falar na frente dela. Vem cá, eu posso gritar. Se eu gritar, essa caneta vai sair voando? Porque eu estou falando perto dela? Vai sair voando? Não. Não, Não. não. É isso. Por quê? Porque a minha voz é um tipo de onda. A onda transporta energia, mas não transporta matéria. Por isso que ela não vai embora. A mesma coisa, se eu pego esse copo aqui, vocês podem até fazer uma experiência na casa de vocês depois. Pega um copo, ou de cristal, ou aqueles copos de vidro bem fininhos, né? Se o vidro for muito grosso, não dá muito certo, não. Mas aí vocês vão chegar perto desse copo, certo? Dessa taça, do que vocês tiverem em casa, com vidrinho fininho, ou, novamente, se vocês tiverem uma taça de cristal, é ainda melhor. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Perto. Vocês vão sentir que ela vai começar a vibrar. Por que que ela vibra? Porque a nossa voz está gerando energia. E transfere essa energia para o vidro ou para o cristal. Lembrando, quanto mais fininho, melhor, beleza? Aí essa vibração, sim, a vibração é esse transporte de energia. Inclusive, quem vai para a festa sabe que quando você está de frente à caixa de som, né, aquele todo mundo já aconteceu isso, vocês sentem que até o próprio coração, né, fica batido meio errado, dá até aquela agonia, né? Do coração, parece que está errando as batidas. É como se a batida do coração ficasse igual às batidas da música que está tocando no E-Milk. Por quê? Porque aquela caixa de som, ela está vibrando. Se ela está vibrando, ela está oscilando. Essa oscilação vai gerar uma onda. E essa onda transporta energia. Seu corpo vai ser um receptor dessa energia. Aí ele recebe. Por isso que, quando alguém liga uma caixa de som,
perto de você, você não sai voando. Mas você sente seu corpo inteiro vibrar junto. Por quê? Porque transfere energia e não matéria. Todo mundo entendeu isso? Se sim, diga aí. Sim. Certeza, né? Pronto, massa, muito bem. Porque depois eu vou perguntar isso para vocês, tá? Ó, aí vamos lá. A gente viu agora, então, a classificação, né? Ou, desculpa, a gente viu o conceito de onda. Vamos estudar agora as classificações, ó. Tá vendo aqui? Classificações das ondas. Aí se liga, essa daqui é a parte mais chatinha da ondulatória. Porque é a parte que a gente às vezes confunde, sabe? Mas não se preocupem. Fez muita questão, pô, consegue levar de boa, tá? Porque veja, o primeiro tipo de classificação que nós temos em relação a uma onda é quanto às dimensões dessa onda. Ó, quanto às dimensões dessa onda. Então, dependendo da dimensão dessa onda, ela pode receber uma classificação. Então, vejam, gente, a primeira classificação quanto à dimensão, essa onda ela ser considerada unidimensional. O que é que significa unidimensional? Uma Uma dimensão. direção. Muito bem, uma dimensão. Unidimensionais. Aí vai ser uma dimensão. Deixa eu botar aqui, ó. Uma dimensão. Perfeito. Aí, gente, olha só. O exemplo prático de ondas unidimensionais são as ondas em cordas. Então, veja, quando você pega uma corda, ó, você segura ela aqui e sabe, você prende essa corda em um pau, tá aqui, tá vendo? Pô, você pode pegar essa corda que tá aqui, ó. Esse menininho pode pegar essa corda aqui e ele pode vibrar ela para cima e para baixo. Pô, quando ele começar a vibrar essa criatura para cima e para baixo, ela vai fazer assim, ó. Sim ou não? Todo mundo consegue enxergar isso? A corda Sim. branca estava parada, pô. Aí ele começou a balançar. Pronto. Esse balanço é uma dimensão. Por que, professor, é uma dimensão? Porque, veja, olha, a onda tá aqui, ó. Tá? A onda tá indo para cá, ó. Perceba. Não é que a onda tá indo para cima e para baixo, não, tá? Não tá indo para cima e para baixo, não. Veja, ó. Aqui eu tinha um ponto da onda. Aí esse ponto ele foi andando, chegou aqui embaixo. Depois foi subindo, aí descendo, chegou aqui embaixo, subindo, tá vendo que a dimensão tá só para lá? Que é uma dimensão, ela tá indo em um caminho. Vocês conseguem enxergar isso? Conseguem, né? Aí É um a exemplo. direção, é? A direção. Isso, porque na verdade assim, veja, Verinha, essa onda, ela está, é isso mesmo, meio que se deslocando em quantos sentidos? Ó, só um, né? Porque ela só tá indo para frente. Acabou. Ela não vai para trás, ela não vai para cima, ela não vai para baixo. Ela vai só em uma dimensão. Tá vendo? Então, isso daqui é um exemplo. Então, deixa eu botar aqui, ó. Aí, o exemplo mais característico, as cordas. Então, toda vez que vocês virem ondas em cordas vão ser ondas unidimensionais. Beleza? Ó, Lisa até botou aqui, deixa eu sumir aqui rapidinho, é só lembrar de 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Muito bem, isso mesmo. Tá vendo, ó? Aí ela tá indo só para uma. Aqui, tá vendo, ó? Então só teve uma. Tá vendo? Milk, mesmo que tenha 2 pessoas, ela não vai voltar. Porque nesse caso aí que você falou, seria um caso, por exemplo, nesse caso não seria a dimensão, mas seria um caso de interferência. Tá certo? Beleza? Beleza? Pronto, massa. Aí, então, ó, unidimensional. Aí eu tenho também as ondas podendo ser bidimensionais. Bidimensionais. Aí, bidimensionais, o próprio nome já está dizendo, né, gente? 2 dimensões. Tá vendo? 2 dimensões. Um exemplo, gente, de onda bidimensional vocês já pegaram alguma vez na vida em um rio ou em qualquer corpo hídrico que tivesse paradinho, pegou uma pedra e jogou no rio? Sim. Todo mundo já fez, né? E quando a pedra ela encosta no corpo hídrico, ela não afunda e depois começa a vir várias ondinhas aqui pro lado? Ó, é isso ou não? Não é isso aqui? Começa, né? Vai coisando e se afastando, né? Cada vez mais. Aqui é bidimensional.
Aqui ela foi bidimensional. Tá vendo? Pronto, já fiz ela sair pulando. A famosa galinha d'água, né? A gente chama de galinha d'água. Mas é isso aqui, ó, tá vendo? Isso é uma bidimensional. Tá vendo? Porque, veja, gente, olha só. Olha, bidimensional por quê? Vejam, gente, ela foi, olha só, ela foi na vertical e foi também na horizontal. Vocês estão vendo duas dimensões. Dimensão na parte, o que vai se tratar de vertical e também na horizontal. Estão percebendo isso? Conseguindo enxergar isso? Bidimensional. Um exemplo, jogou a pedrinha na água. Ou então, tem uma torneira que está pingando. Está gotejando. Aquela gota, quando cai, também vai gerar uma onda do tipo bidimensional. E, por último, agora nós temos a tridimensional. Ó, tridimensional, que inclusive vai ser futuramente a que a gente mais vai estudar, né? Que vai ser, nesse caso, a acústica. É a parte mais chatinha mesmo da ondulatória. Gente, tridimensional, o prodome já está dizendo, tá? 3 dimensões. 3 dimensões. Aí, gente, ó, aqui eu não vou saber, tipo, desenhar 3 dimensões, não. Vocês vão me perdoar, viu? Eu vou botar aqui um exemplo. O exemplo mais característico de tridimensional é o som. Querem que eu prove para vocês que é tridimensional? Olha só, estou falando aqui na frente. Vocês estão ouvindo. Vou ficar de costa à câmera. Quando eu fico de costa para a câmera, vocês me ouvem do mesmo jeito, sim ou não? Respondam aí. Sim. Sim. Pronto, você ouve, por quê? Porque ela é tridimensional, independente de onde eu fale, ó, Verinha, ó. Eu posso botar, Verinha, a mão na frente, ó. Não vai ter como. Por quê? Porque ela é tridimensional. Ela tá saindo em todas as dimensões. Para que você não me ouça, Verinha, eu precisaria pegar uma caixa de metal, por exemplo, e botar na minha cabeça. Cobrir o meu rosto inteiro. Aí sim vocês não me ouviriam. Por isso, Verinha, que é tão difícil você bloquear o som. Você entendeu? Por isso que é tão difícil a gente bloquear o som. Por isso que você fazer uma casa, um cômodo que tenha isolamento acústico é tão caro e tão difícil. Porque o som é uma onda tridimensional. Então, assim, são 3 dimensões, meus amores. São 3 dimensões. O som não tá brincando. Sacaram isso? Tridimensional. Diz aí se entendeu ou não. Sim, né? Massa. Agora a gente viu aqui quantas dimensões, acabou. Então, ó, isso aqui a gente tem que estar toda hora repetindo, pô. Isso a gente não entende. Então, veja, classificações de ondas. Ó, eu vou estar sempre pedindo para vocês repetirem e repitam em casa, porque se não repetir em casa, não aprende. Não lembra, ó. Então, classificação de ondas. Lembra, onda é uma oscilação, certo? Vai ser uma oscilação que vai transportar apenas energia, não transporta matéria. Aí, quanto à classificação, nós temos, primeiro, quanto à dimensão. Então, quanto à dimensão, uma onda pode ser unidimensional, quando tem uma dimensão, bidimensional, quando tem 2 dimensões, tridimensional, quando tem 3 dimensões. Unidimensional, o exemplo mais característico, cordas. Beleza? Som que acontece em cordas. Isso é unidimensional. Bidimensional, tem 2 dimensões. Exemplo característico, quando eu pego uma pedrinha e jogo no corpo hídrico, na água. Aquela onda, aquela oscilação bidimensional. Tridimensional, exemplo característico, som. Eu não consigo cobrir o som, cara. Não consigo, tá vendo? Não consigo, beleza? Então, todos entenderam, né? Podemos ir aqui para o segundo tipo, né? Ó, então, segundo tipo aqui que nós teremos de classificação é quanto à natureza dela. Aqui, inclusive, é a mais importante, tá? Quanto à natureza, beleza? Gente, agora, quanto à natureza, ela pode ter as seguintes classificações. Prestem atenção nisso, viu? Ó, ela pode ser, primeiro, mecânica. Ó, ela pode ser considerada uma onda mecânica e ela pode ser considerada uma onda eletromagnética.
Eletromagnética. Vamos lá. Gente, mecânica. Gente, quanto à natureza, é basicamente isso aqui. É se ela vai precisar de um meio ou não para se propagar. Mecânica é quando ela necessita de um meio. Necessita de um meio para se propagar. Propagar. Professor, não entendi isso. E agora? Aí você vai lembrar o seguinte, vem cá. No espaço, você tem ar? No espaço, nós conseguimos, por exemplo, respirar fora da Terra? Saímos da atmosfera Não. terrestre? Não. Não. Então significa que não tem ar, não tem oxigênio. Beleza? Não tem nenhum tipo de ar. Aí vem cá. No espaço, eu consigo ter som? Daqui da Terra, a gente ouve as explosões dos meteoros, por exemplo, que acontecem lá? Não. Não. Tá vendo? Por quê? Porque o som é um tipo de onda que ela é mecânica. O som precisa de um meio para se propagar, que é o ar. Porque vejam só, o som, ele também se propaga, se liguem, viu? Ele também se propaga na água. Mas aí a questão da propagação na água é bem menor. Tanto que quando você mergulha, você ainda consegue ouvir se o som estiver muito, muito alto fora, mas você ouve ele todo distorcido. Não é isso? Ou eu estou mentindo? A gente ouve, dependendo do volume, da intensidade que a caixa de som ou que aquele ruído esteja fazendo. Mas a gente ouve todo esquisito. Por quê? Porque o meio é um outro meio, tá vendo? Então, tudo isso vai influenciar. Mas o que a gente precisa lembrar é só que, quando a natureza, uma onda pode ser mecânica. Vai ser mecânica quando precisar de um meio para se propagar. E um exemplo característico disso daqui é o som. Certo? O som é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, as ondas de rádio, por exemplo, elas não precisam de um meio para se propagar. Então, significa que as ondas de rádio não são mecânicas, são, na verdade, tipo eletromagnéticas. Por isso, Verinha, que a gente utiliza as ondas de rádio para poder tirar foto desses satélites que a gente manda para viajar pelo espaço. Entendeu? É isso. É eletromagnética, não necessita de meio. Então a mecânica seria o ar. A mecânica seria o som, porque o ar seria o meio. Som. Isso. O som para sair precisa do ar, no caso. Perfeito, isso. Se Aí não o som... tiver ar, não sai som. Perfeito, isso mesmo. Tranquilo? E, né? Aí, vamos lá. A eletromagnética que não necessita de um meio. Gente, um exemplo eu vou botar aqui, ó. A gente tem a luz, a gente tem as ondas de rádio, nós temos as ondas ultravioletas e entre outras. Porque, por exemplo, a luz, pô, muito bem, Amandinha, a luz sai lá do espaço, da boca do diacho, até aqui, sem sofrer basicamente nenhum tipo de alteração. Porque a luz é um tipo de onda eletromagnética que não necessita de meio para se propagar. Sacaram isso aqui, né? De boa, né? De boa mesmo, né? Aí, gente, então, uma dica que eu vou dar, tipo, pra vocês. Tem que repetir isso aqui muito, velho, muito mesmo. Classificações, primeiro, quanto às dimensões, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Quanto à natureza, mecânica, eletromagnética. Mecânica vai ser quando ela necessita de um meio para se propagar, eletromagnética vai ser quando não necessita de meio para se propagar. Exemplo de mecânica, o som. Exemplo de eletromagnética, a luz, o rádio, as micro-ondas e assim sucessivamente. Ok? De boa, gente, é repetição, não vou negar para vocês. Aí a galera às vezes fala, professor, como é que tu conseguiu decorar esse monte de coisa? Gente, é realmente prática, repetir o máximo que eu posso, tá? Aí vamos lá, agora nós iremos ver o terceiro tipo de classificação, que é quanto à vibração. Agora aqui é um pouquinho mais chato, vocês vão perdoar, viu? Quanto à vibração. Ô, Fabrício, Oi. a de rádio é eletromagnética também? Também é eletromagnética, certo? Porque ela não vai precisar de meio para se propagar, Mandinha. Certinho? Tanto que é ela que a gente usa para se comunicar com as sondas que estão fora do nosso planeta. Por exemplo, a gente não tem uma sonda que ela é muito, muito importante, que ela é muito conhecida, que é aquela sonda que está em Marte.
Aí, o tipo de onda que a gente usa para se comunicar com ela é a onda de rádio. Certo? Pronto, massa. Agora, quanto à vibração. Quanto à vibração, não vou negar para vocês. No começo, a gente vai precisar de muita fé, certo? Porque vai acreditar muitas vezes sem conseguir explicar, certo? O primeiro tipo aqui é ela ser considerada longitudinal. Ó. Então, quanto à vibração, ela pode ser considerada longitudinal. Professor, quando é que ela é longitudinal? Quando a propagação e a vibração têm a mesma direção. Então, ó, vibração, vou botar aqui, ó. Vibração e propagação com a mesma direção. Pronto, com a mesma direção. Ixi, professor, entendi não. E agora? A gente vai precisar agora saber diferenciar de uma maneira bem tranquila o que significa vibração e o que é, no caso, vai saber tem que diferenciar o que é vibração e o que é propagação. Vejam, vamos supor, eu tenho aqui uma pessoinha que ela está segurando uma corda e vamos supor que essa corda esteja pregada aqui nessa bichinha, ó. Certo? Ela vai segurar aqui. Deixa eu até botar de branco mesmo. Ó. Ela segurou a cordinha aqui e a cordinha tá ali. Tá vendo? Gente, essa pessoa, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a subir e descer o braço dela assim, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vem cá. O meu braço está indo em qual direção? Desculpa, em qual sentido? Ó. Vertical. Não é isso? No caso, cima, baixo e vai ser na vertical. Tá vendo? Ó? Eu estou fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Então, vejam. Ó, longitudinal, vibração e a propagação têm a mesma direção. Nesse caso aqui, eu iria colocar uma que não seria longitudinal. Então, deixa eu tentar dar uma melhorada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui uma outra, tá? Vamos supor isso daqui, gente, seja uma caixa de som, certo? Vamos supor que isso aqui seja uma caixa de som. E aí, essa caixa de som, vocês vão analisar aqui junto comigo, que vocês podem perceber. Quem tiver, inclusive, caixa de som, podem perceber que ela vai ficar indo para cima e para baixo, né? No caso, vai ficar indo para frente e para trás, não é isso? A vibração dela, tipo, ela não fica assim, gente, ó. Ela entra e ela sai, não é isso, ó? Ela fica assim, ó. Entra e sai, entra e sai, não é isso? Porque ela fica assim, ó, tu vibrando desse jeito. Gente, quando ela vibra desse jeito, olha como é que as ondas vão sair, ó. Não é desse jeito aqui, ó. As ondas saem, e aí elas vão se espalhando por todo lugar. Mas, inicialmente, ela sai assim. Aí, veja, olha, a vibração tá sendo para frente e para trás, ou seja, na horizontal, tá vendo, ó? Está sendo na horizontal, e a propagação dela também está sendo na horizontal. A principal está sendo na vertical. Ou na horizontal. Desculpem. A mesma coisa para quem ainda não entendeu. Vamos supor, eu tenho aqui um laser. Eu acho que vocês já viram esses lasers que são passadores, né? Passadores de slide. Eu acho que todo mundo já deve ter visto um, né? Eu tenho aqui um passador de slide. Ó. O passador de slide, ele vai ser desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Sim ou não? Não é isso? O laser, liguei o laser, ele vai assim, ó. Não é isso? Perfeito. Gente, vem cá. O laser, ele está indo em qual direção? Qual a direção dele? Horizontal. Horizontal, muito bem, ó. Horizontal. E vocês estão vendo aqui dentro do laser, gente? Dentro do laser, vocês vão ter, na verdade, como se fossem pequenas ondas que elas vão estar meio que se batendo para gerar isso daqui. E elas vão ficar meio que se batendo assim, gente, ó. Tá vendo? Se encontrando, ó. Elas duas vão ficar assim, ó. Tá vendo? Se conectando várias vezes, ó. Aí podem perceber, essa vibração também é na horizontal. Tá vendo? Então, a vibração horizontal e ela também foi na horizontal, mesma direção.
Então, significa que, nesse caso, a gente tem que a vibração, a gente vai ter que elas serão longitudinais. Beleza, gente. Elas serão longitudinais. Ok? Agora, o segundo tipo, gente, ela além de ser longitudinal, ela pode também ser uma onda que a gente chama de onda transversal. Ó, ela pode ser uma onda transversal. Agora, gente, transversal, ela será transversal quando a vibração e direção, que nesse caso vai ser propagação, e propagação formarem 90 graus entre si. O que é que significa duas coisas fazerem 90 graus? Matematicamente, a gente diz que aquelas duas coisas são o quê? Formando 90 graus. Elas são perpendiculares. muito bem, elas são perpendiculares. Perpendiculares. Agora, vamos lá com calma para a gente poder entender essa parada aqui, ó. Veja. Aí, agora eu vou poder botar o exemplo do menininho, tá? Agora eu consigo, ó. Veja. Eu vou ter aqui o menininho, tá certo? Ele tá segurando uma cordinha. A cordinha, ela tá aqui, ó, bem estiradinha, como vocês podem ver, certo? Tá, vamos supor que ela tá presa ali. Eu vou dizer que ela prendeu, o cara prendeu ela aqui, tá vendo? Ela não vai se mexer por nada na vida. Aí, veja, o carinha aqui, ele vai fazer isso daqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai fazer esse movimento. Aí, Vera tinha me falado que a direção ia ser vertical, não foi isso, Verinha? Porque ele vai começar a fazer assim, né, ó, sobe e desce. Então, é vertical, perfeito. Aí, vocês concordam comigo que a cordinha vai fazer esse movimento, né, ó? Tá com esse movimentozinho aqui, assim. Beleza. Agora, vejam. Para onde é que a bolinha está indo, ó? Para onde é que a bolinha está indo no final de tudo, ó? Ó. Ele não está indo para aquele caminho de lá, ó. Então significa que ela está a onda em si está se deslocando em que direção? Horizontal. Muito bem. Então veja, ó, a vibração está vertical e a propagação horizontal. Eita, olha, vertical com horizontal forma entre si 90 graus. Aí aqui ela vai ser transversal. A mesma coisa, gente, vejam, um exemplo de transversal também são as ondas, a luz. A luz, ela vai ser uma onda também do tipo transversal, certo? Ela também vai ser transversal. Por quê, gente? Porque o Sol, ele acontece por meio de explosões, tá? E essas explosões são, na verdade, pela fusão. Então, tipo assim, é como se uma molécula, se liguem, viu? Uma molécula, ela encontra outra molécula aqui, tá vendo? Ó? Quando elas se encontram, elas se rompem. Quando elas se rompem, elas explodem e liberam energia dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, veja, o encontro delas está sendo horizontal e a energia está sendo formada na vertical, aí forma 90 graus. Aqui realmente é um pouquinho chato de entender, não vou negar. Eu também, quando estava estudando, principalmente na graduação, eu, às vezes, professor, e agora, ele sempre dizia, mestre dizia, agora é na base da fé. Base da fé, e você repetir bastante até normalizar. Até entrar. Mestrinho sempre me dizia, Muita base da reza. fé. Não é isso? Base da fé, agora não tem pra onde correr, não. Aí é isso, ó. Aí, viu, né? Quanto a vibração é que é um pouquinho mais chata, não é, gente? Porque a gente vinha entendendo tudo perfeitinho, né? Aqui a gente vinha entendendo quanto as dimensões consegue visualizar isso na prática mesmo. A gente vê quanto a natureza também é gostosinha de determinar, porque é muito prático. Aí, quanto a vibração é que ela é um pouquinho mais chata. Mas quanto à vibração, lembrem do seguinte, longitudinal, vibração e propagação têm a mesma direção. Um exemplo de longitudinal, vocês vão dizer que é o som. O som é um tipo, certo, de longitudinal. Pronto, um instante, viu, Jéssica? E transversal. Transversal, um exemplo de transversal é a luz,
são as ondas em cordas, todas essas são ondas transversais. Ok? Deu para entender isso aqui? Porque eu vou falar agora uma informação importante que vocês vão ter que anotar. Porque isso aqui pode cair. Se liguem, vejam. Sabem as ondas mecânicas que nós falamos? As ondas mecânicas. Velhinha, que significa o quê, uma onda sem mecânica? É aquela que não depende de matéria, esqueci agora. Não. De um Que não, meio. que não transporta matéria, não. No caso, que não depende de um meio para se De um propagar. meio. Isso, Perfeito. é verdade, verdade, verdade. Perfeito. Verinha, essas ondas que não precisam de um meio para se propagar, elas podem ser, Verinha, elas podem ser longitudinais e transversais. Então, não existe regra para elas, certo? Podem ser transversais. Elas podem ser, Verinha, dos dois tipos. Agora, se nós tivermos aqui, no caso das ondas eletromagnéticas, Feitosa, o que é que significa uma onda ser eletromagnética? Diga aí, Amandinha. Não, no caso, a mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. É. E a Isso. eletromagnética é a que não precisa de meio para se propagar. Perfeito, isso mesmo. É que Eu você tinha me falado perguntou contra... sem querer, foi. Eita, Ou o pois me contrário. perdoe. Me perdoe. As mecânicas, elas precisam de um meio para De se um propagar. meio. Desculpa, No viu? caso, o ar, Precisa. no caso do Isso. som. Isso, muito bem. O caso do som que necessita do ar. Isso mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Ok? Deu para entender, né? Então, as ondas mecânicas, aquelas que precisam de um meio para se propagar, elas podem ser tanto longitudinais quanto transversais. Mas as ondas eletromagnéticas, essas não. Essas, elas são exclusivamente, elas são sempre transversais. Certinho? Sempre serão transversais, ou seja, vibração e propagação vão formar entre si 90 graus. Deu para entender isso, gente? Deu pelo menos para absorver massa, muito bem. Sabe a onda do nosso roteador, que o meu está ali em cima, vocês não estão vendo, mas as ondas do nosso roteador são ondas eletromagnéticas. Se elas são eletromagnéticas, é porque elas são transversais. Isso, inclusive. Certinho? Elas são transversais. Ok? Daí, se eu posso passar, se eu puder passar, me diga, viu? A próxima parte. Pode, né? Muito bem. Galera, eu sei que vai entendendo de pouquinho em pouquinho. Depois de um certo tempo, a galera vai... Massa, muito bem. Qualquer dúvida, vocês depois me falam. Vão fazer bastante questões, certo? Eu, antes das 8, faltando uns 5 minutinhos, eu volto para a gente revisar tudo de novo. E vocês vão me falando, tá? Que eu vou fazendo perguntas. Aí vocês vão prometer que vão pegar vai pegar a lista de, vão pegar a lista de questões, vão fazer bonitinho, certo? As questões que o Pro mandar. Podem ter certeza, fizer o que o Pro mandou, o que o Pro recomendou, cara, não vai ter dúvida. A galera vai sair daqui, vai chegar na próxima aula tinindo nessa parte aqui, tá? Agora, ó, elementos. Vamos sair daqui agora sabendo elementos de uma onda. Olha, eita, que legal. A galera vai sair daqui quase técnicos em telecomunicações. Olha, agora eu vou criar os técnicos em telecomunicação. Vamos lá, gente. Eu vou desenhar aqui uma onda, ela como se fosse em um plano cartesiano, tá? Ó, vou desenhar ali um plano cartesiano. E aqui eu vou dizer que a onda, ela é essa daqui, ó, a onda. Ó, que lindinha a onda. Ó, como uma onda no mar. Aí, tá vendo? Ó, massa. Gente, vamos lá para aprender cada um desses elementos. Gabizinha, ou Letícia, tá vendo esse ponto aqui, que é o ponto mais alto dela? Porque percebam, ó, ela sai daqui do ponto de origem e ela sobe até chegar aqui. Mas depois que ela chega aqui, ela não desce. Gente, esse ponto mais alto, a gente chama isso daqui de crista. Isso aqui é a crista da onda, tá? A crista da onda é o ponto mais alto dela. Ok? Ponto mais alto. Ponto mais alto é a crista. Aí percebam, ela vai descendo na boquinha da garrafa até chegar em um ponto
que ela tem que subir de novo, né? Aí, esse daqui, perfeito. Esse ponto mais baixo, isso aqui é o vale da onda. Tá vendo? É o vale da onda, é o ponto mais baixo. Vocês estão vendo esse eixo aqui que eu coloquei, que está cortando a onda em duas partes? Porque vocês estão enxergando, né? Esse eixo branco que eu botei aqui, que é essa reta. Ela não vai estar cortando a onda em duas partes? Sim ou não? Todo mundo está enxergando, né? Pronto, isso daqui, pô, é o eixo de simetria da onda. Isso é o eixo de simetria da onda. Ou também pode ser chamado de eixo central, ok? Dependendo da referência. Eixo de simetria ou eixo central. Aí outra coisa também muito importante da onda que eu preciso lembrar com vocês é isso daqui, ó. Estão vendo da crista até o eixo de simetria? Que é essa distância que eu vou botar de amarelo aqui? Da crista até o eixo de simetria? Isso aqui a gente vai dizer que é a amplitude da onda. Amplitude da onda. Inclusive, gente, essa amplitude, ela vai falar, sabe sobre o quê? Essa amplitude, ela vai me dizer a intensidade. Veja, Verinha, se eu falo com essa intensidade, ó, depois a gente, inclusive, vai aprender as características do som, tá? Isso aqui em acústica. Mas veja, quando eu falo com esse tom aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tô falando bem baixinho. Significa que a amplitude da minha voz, ela tá bem pequena. É uma amplitude pequenininha. Agora, Vera, quando eu falo mais alto, a amplitude ficou maior. Porque a amplitude tem a ver com a intensidade. Ou seja, quando vocês querem dizer assim, aumenta o volume, não é aumentar o volume, é aumentar a intensidade, aumentar a amplitude. Aí você deixa o som bem, bem intenso. Deu para entender isso, gente? Eu acho que foi aquela questão de Cebolinha no Enem, da prova. Foi, aquela. Perfeito. Foi? Foi. A de Cebolinha. Bem lembrado, eu não tinha nem lembrado dessa questão mais, olha. Eu tenho certeza, mas acho que foi amplitude a resposta. Foi sim, eu acho que foi também. Né? Eita, gente, sem querer, meu celular descarregou. Me perdoem. Certo? Mas a gente vai seguir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá, né? Muito bem, massa, massa. Eu vou tentar voltar aqui com a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo. Se não conseguir, aí eu sigo sem a câmera. Vai ser o jeito, tá, gente? Eu, pelo menos... Pronto, certo, massa. Vou tentar seguir assim, tá? Porque meu celular descarregou, eu não vou botar ele para carregar agora, não. Aí, vejam, então a gente viu, foi perfeito ali a colocação de Verinha. Realmente, aquela questãozinha lá foram sobre algumas características da onda. Aí isso aqui cai, assim, de monte mesmo, tá, gente? Cai de monte, de monte, de monte. Então, a gente viu, ó, agora, crista, vale, crista. O mais alto, o ponto mais alto, vale o ponto mais baixo. Amplitude é a distância entre a crista e o eixo de simetria, que vai ter relação com a intensidade dessa onda, né? Então, em relação ao volume dela mesmo, né? Ela está mais intensa ou menos intensa. E nós temos também, gente, aqui a questão do comprimento de onda, que agora aqui vai ser importante. Comprimento de onda por Jesus, gente, tem que saber. Aí, comprimento de onda vai ser o quê, gente? Comprimento de onda vai me falar, tipo assim, vai ser basicamente o tamanho da onda depois de uma repetição. Por quê, gente? Porque a onda, ela tem como característica ficar se repetindo, viu? Tanto que na matemática a gente vai estudar ela como sendo uma função periódica, que em função a gente aprende com as funções trigonométricas. Função trigonométrica estuda as ondas, tá? Aí vejam, ó, vocês concordam comigo que ela começa aqui embaixo, ó? Ela começa bem aqui, no zero mesmo, né, ó? Aí olha o que é que ela faz, gente. Ela sobe, chega na crista, desce, encontra o eixo de simetria. Mas percebam, ela ainda desce, chega no vale, sobe, encontra o eixo central. Percebam, nesse espaço que está aqui, vocês concordam comigo que eu tenho uma crista e um vale dentro desse espaço, ó? Ó, esse espaço que está aqui, ó, que eu estou pintando. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse espaço que eu coloquei, vocês concordam comigo que eu tenho uma crista e um vale? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Então, esse espaço horizontal mesmo, viu, Verinha? Esse espaço Sim. horizontal, isso aqui vai ser que eu vou ter uma crista e um vale, isso aqui vai ser um comprimento de onda. Não, David, do período eu vou te mostrar o que é depois, viu? Já, já.
Isso aqui, na verdade, vai ser o comprimento de onda, ó. Vai ser o comprimento dela. E aí esse comprimento vai ser dado para a gente, vai ser passado para a gente em metros, em centímetros, em quilômetros, certo? E aí se liguem, viu? Por quê? Vejam, esse comprimento, na ondulatória, eu não vou chamar de comprimento. Por quê? Porque a física não ficou aqui para tornar as coisas tão simples assim, né? Também, né? A gente tem que se tocar um pouquinho. Aí o que foi que os físicos fizeram, né? Os físicos chamaram o comprimento de lambda, que é essa letra que está aqui esquisita. Isso é o lambda, tá? O lambda é o comprimento dele. Certinho? Mas não é só isso, porque o comprimento é essa repetição, porque perceba, ó, primeiro a onda, vê se vocês vão entender isso, primeiro a onda subiu, depois a onda desceu. Olha o que é que vai acontecer aqui, Verinha. Ela vai subir e ela vai descer. Tá vendo que ela está se repetindo? Ela sobe e desce, e ela fica repetindo esse subir e descer. Aí essa repetição subir e descer, aí sempre tem que ser uma subida, uma descida. Aí você vai ter um comprimento de onda. Mas não é só isso, porque veja, Verinha, eu também posso ter assim. Que ponto é esse que eu estou pintando de azul? Não, de azul não, deixa eu pintar de amarelo. Que ponto é esse aqui que eu estou pintando de amarelo? Isso aqui é o quê? Da onda? Crista. Crista, perfeito. Esse outro ponto que eu estou pintando aqui é o quê? Da onda? Crista também. Muito bem. Ô, Verinha, tu tá vendo a distância entre duas cristas? Também será o comprimento de onda. Também é o comprimento de onda. E não só isso, ó. Quem é essa bolinha verde que eu tô botando aqui? É o vale. Muito bem. Esse outro aqui é o quê? Vale também. Muito bem. Tá vendo a distância entre dois vales? Sim. Também é o comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda, é uma unidade, é uma medida que eu posso tirar. Eu posso medir esse comprimento por meio de várias relações. Então, veja, tendo como origem, né, no caso, tendo como base uma crista e um vale, então, aquela distância que eu tenho uma crista e um vale ao mesmo tempo, eu vou ter um comprimento de onda. A distância entre duas cristas também é um comprimento de onda, e a distância entre dois vales também é um comprimento de onda. Muito difícil, Mas gente. a gente pode dizer que o comprimento total é desde a primeira crista até o último vale? Seria o comprimento total? Não. Não, velhinho, porque essa onda ela é limitada. Você não consegue, tipo assim... Por exemplo, eu parei ela aqui, não foi, Verinha? Eu parei ela nesse ponto. Mas, Verinha, ela ia continuar até a eternidade. Deu para entender? Então, a gente diz que é um comprimento de onda... Vai ser aquele pedacinho, a parte que está se repetindo. Porque, veja, Verinha, tu tá vendo essa parte aqui, que é o primeiro comprimento de onda? Tô vendo. Ele é exatamente igual a essa segunda parte, que seria o comprimento de onda. Ela só está se repetindo, entendeu? O resto é repetição. Mas eu digo assim, existe algum exercício que peça o comprimento e pelo gráfico seria todo, não? Não. Sempre vai... Não vai existir isso? Não. Qual tipo de comprimento de onda? Ele está perguntando basicamente isso, Verinha. Qual é a parte que está se repetindo? Entende? Tá. Vai servir de base para todas as outras. É isso que ele está perguntando. Beleza? Meio chatinho, né? Ei, e outra coisa, Verinha, quase que eu esqueci, ó, dizer para todos vocês, ó, meu Deus. Jesus. Lembra que a amplitude eu falei que era a distância entre o quê? Amplitude. Quem lembra? Amplitude... Aí... Quem souber também pode dizer, viu? Da crista até o eixo. Muito bem, perfeito. Da crista até o eixo. Velho, tu concorda comigo que o vale, ele é basicamente a mesma coisa que a crista, a diferença é que ele tá para baixo? Sim. Muito bem. Ó, Gabizinha já foi cirúrgica, ó. Do vale até o eixo também é amplitude, viu, gente? Porque o vale é como se fosse a crista, só que é a parte de baixo, né, dela. Ela tá invertida, né? Ou seja, são irmãos gêmeos, a gente pode dizer assim, né? Vem do mesmo... são farinhas do mesmo saco, entendeu? Então não vai mudar, não. A diferença é que um tá para cima e o outro tá para baixo, mas não tem muito segredo, não. Certinho, gente? É isso, tá?
É isso. Agora, vamos falar sobre período rapidinho, antes de eu liberar vocês, ó, porque tem duas grandezas que a gente vai usar, inclusive, em cinemática. Período e frequência. Da onda também, tá? Período e frequência da onda. Beleza? A gente vai trabalhar. Gente, período é, na verdade, o tempo que vai levar para ela percorrer um comprimento de onda. Tempo. E o período a gente vai chamar de tesão, tá? É T maiúsculo. Então, período é o tempo que uma onda leva para percorrer, você já sabe, né, que é bem entre aspas mesmo, né? Que na verdade é para ela completar, tá? Percorrer e completar um lambda. Por lambda, quem lembra o que é lambda? Comprimento. Muito bem, comprimento de onda, perfeito. Vamos supor, Verinha, Gabi, David, daqui desse ponto até esse ponto aqui, ó, essa distância toda, ela levou 15 segundos. Então, esses 15 segundos vão ser o quê? Período. Todo mundo entendeu isso? Então, vem É o cá. tempo. Período é o tempo. Justamente o tempo para um comprimento de onda. Então, eu agora quero que vocês me digam aqui, ó. Deste ponto, preste atenção nisso daqui, viu? Desse ponto não. Deixa eu botar desse outro. Pronto. Eita, meu Deus, cadê? Pronto. Desse ponto aqui até esse ponto aqui. Vai ser quanto tempo isso daqui? Mais 15, né? 15. 15. Perfeito, gente. Tá vendo? Porque vocês já sabem que é o tempo para percorrer um comprimento de onda. Isso é período, tesão. Agora, frequência não. Frequência, a gente vai dizer, na verdade, que é a quantidade, olha só, o número de repetições que você tem em um determinado espaço de tempo. Ó, número de repetições em um determinado espaço de tempo. Determinado espaço de tempo. Eu também, sabe o que é que eu uso para determinar a frequência? Eu conto o número de cristas que a gente tem, certo? Vai ser quase isso. Claro que em alguns casos específicos a gente não vai ter batendo, mas na maioria a gente pode usar isso. Deixa eu botar aqui uma cor branca, para a gente poder pegar aqui. Vamos supor que eu faça isso daqui, ó. Pronto. E vou botar a onda aqui, ó, bonitinha, tá? Ó. Ah, deixa eu botar assim. Pronto, massa. E, gente, eu vou dizer assim, ó, que cada pontinho desse daqui vale 1 segundo, tá? Aqui eu vou dizer que é 1 segundo, ó. 1 segundo, beleza? Ó, se liguem. Cada pontinho desse aqui vale 1 segundo. Eu quero que vocês me digam, então, ó, quantas vibrações a gente vai ter daqui para cá, ó. Vê aí, quantas vibrações. Tentem fazer isso. 3. 3, todo mundo concorda? São 3 vibrações? Peraí. 2, Cadê? 3. Deixa eu abrir Seriam aqui. 4. 4. Muito bem. São 4 porque, Gil, ó, se liga, ó. Uma crista, um vale. Aqui é uma vibração. Tá vendo? Aqui, outra vibração, 2. Aqui, 3 vibrações. Aqui, 4 vibrações. Então, ó, elas foram 4 vibrações. Em quanto tempo foram essas 4 vibrações? Ó, cada espaçozinho é 1 segundo. 4. Em 4 segundos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é uma subida e uma descida. Isso, tá vendo? Em 8 segundos, tá vendo? Em 8 segundos.
4 vibrações a cada 8 segundos. Isso daqui, gente, vai me dizer a frequência dele. A frequência dessa onda. E vocês sabiam que essa frequência, que é esse desenho, porque vejam, quanto mais juntinha, que é basicamente isso, tá, gente? Quanto mais juntinha essas ondas tiverem, ó, porque tá vendo, olha a diferença dessa onda para essa onda aqui que eu fiz, a primeira. Vocês estão vendo que as cristas estão com muito mais espaço entre elas? Vocês estão vendo? Sim. Se as cristas estão mais próximas, significa que eu fiz o quê com o comprimento de onda? Eu diminuí ou eu aumentei nesse caso aqui? Diminuiu, né? Diminui. Gente, ó, quando eu diminuo o comprimento de onda, sabe o que é que eu faço com a frequência? Eu subo a frequência. Aumento. Aumenta a frequência. Vê se vocês vão entender isso, tá? Eu estou aumentando a frequência, porque eu estou diminuindo o comprimento de onda. Gente, diminuir o comprimento de onda é tornar a onda bem pequenininha, pô. A onda bem pequenininha, miudinha, ela pode ser absorvida pelo nosso corpo. Ô, Fabrício, e a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento, então a velocidade também diminui, né? Isso. Na verdade, não, Maninha, porque ela também vai ser diretamente proporcional à frequência. Certo? Tipo, se eu estou diminuindo o comprimento, mas eu estou aumentando a frequência na mesma proporção, aí a velocidade não se altera. Ah, entendi. Certinho? Depois a gente, inclusive, vai ver essa equaçãozinha, que é a equação fundamental da ondulatória. Inclusive, já vou mostrar para vocês, certo? A gente, olha que coisa interessante. Ainda, além disso, viu? Olha que coisa interessante. Essa frequência, inclusive, vai me dizer... pronto, frequência vai determinar aquilo que popularmente, David, a gente chama de som fino e som grosso, né? Tipo, mulheres têm voz fina, a gente costuma dizer, mas isso é errôneo, claro, né? Porque o correto não é a voz fina, mas sim voz aguda. Mas isso a gente aprende na parte de acústica. Mas vai ser basicamente isso, ó. Quanto menorzinho, aí mais fininho vai ser o som, entendeu? Tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero que vocês notem aqui, lembrem, é o seguinte. É que vocês estão vendo frequência e período, eles são inversos. A gente diz que a frequência, ela vai ser 1 sobre o período. A gente consegue encontrar frequência usando essa fórmula, ó. 1 sobre o período. É o inverso do período. Essa daqui é a frequência. Ou então, frequência a gente pode fazer assim, ó. Número de vibrações em um determinado espaço de tempo. Mas, sendo bem sincero com vocês, a gente mal usa nessa parte da matéria essas relações, viu? Raríssimo. A que a gente ainda utiliza de vez em quando é essa, tá? Mas muito pouco. Muito, muito, muito pouco mesmo. Tá, beleza, gente? Então, vou liberar vocês, tá? Liberá-los, mas bora dar uma volta aqui. Eu já vou perguntar. Alguém me diz, por favor, quais são os 3 tipos de classificações que a gente pode fazer. Eu não quero que me digam quais são elas. Tipo assim, de forma minuciosa. Eu quero que vocês me digam quais são. Eu posso classificar em relação ao quê? Uma onda. Dimensão, natureza e vibração. Perfeito, muito bem. Bora falar da primeira, certo? Da nossa primeira, que foi quanto às dimensões. Quais são? Unidimensional, bidimensional. Tri. Muito Tri, bem. né? É. Isso. Exemplo de unidimensional. A corda. A corda. Muito bem. Bidimensional. A pedra na água. Perfeito. E tridimensional? O som. Perfeito, muito bem. David, a gente vai ver isso aí futuramente, tá? Porque eu quero que a gente faça exercícios, porque essa daí é a parte matemática da ondulatória. Eu só vou fazer isso aqui quando eu pegar questões, ok? Se vocês não se importarem. Eu quero que vocês pratiquem a parte teórica primeiro, ok? Então, na parte teórica, aí sim. Beleza. Aí a gente tem o segundo tipo, que é quanto à natureza. Quais são mesmo as classificações quanto à natureza? Mecânica e eletromagnética. Muito bem. Diferença entre as duas? A mecânica precisa de um E meio. Isso. E a elétrica? E a eletromagnética não precisa. Muito não bem. Precisa de meio. Perfeito. Até coloquem aí, digam assim, que ela se propaga no vácuo, viu? Botem aí no resumo de vocês. Sim. Que a eletromagnética se propaga no vácuo. Falou de vácuo, eletromagnética.
E quanto à vibração, gente, que é a mais chata que tem. Longitudinal e transversal. Perfeito. Gil, diferença, Gil. A propagação e a vibração na longitudinal é a mesma, na transversal é em 90 graus. Perfeito. Gil, característica das ondas eletromagnéticas, elas serão sempre o quê quanto à vibração? Transversais. Perfeito. E as mecânicas? Longitudinais. E também... transversais também. Muito bem. Não existe nenhum tipo de... Tipo assim, eu tenho especificidade para mecânica, não, só para eletromagnética. Ok, gente. E estão liberados, viu? Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me procurem. Às vezes eu demoro a responder, mas eu prometo que eu vou respondendo vocês. Vou mandar esse documento para vocês, tá? Já que Jéssica saiu. Beijo, beijo. Até a próxima, viu, gente? Tchau, gente. Obrigado a vocês. Até a próxima. Amores, viu?